Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu curso podcast. Professora Priscila Souto, juntamente com a professora Marcele Tazocco, que é a nossa coordenadora de área penal aqui no meu curso. Marcele, seja muito bem-vinda aqui para bater esse papo sobre a escolha de segunda fase em direito penal e aí para que a gente possa traçar um panorama de como é a segunda fase em direito penal no exame de ordem. Oi, Cris, sejam todos muito bem-vindos. Realmente a gente está aqui na maior satisfação para poder trazer para vocês como que vocês podem escolher melhor a segunda fase para a OAB. A gente vai falar um pouquinho da segunda fase de penal, que é a nossa área, que é o que a gente tem um pouco mais de conhecimento. Quando a gente fala de segunda fase em penal, a gente normalmente já tem aquela ideia de que tem menos peças, né? A segunda fase é mais fácil. Eu sempre gosto de trabalhar com aluno, embora eu ache, né, que a segunda fase em penal é mais fácil, evidentemente, mas a gente tem que entender também que tem uma parte importante na segunda fase, que é o recheio da peça. Né? Por mais que a gente crie técnicas, que é o que a gente faz, para identificação de peça, para identificação de teses, naturalmente vocês vão ter que rechear essa peça, que trazer ali as teses para poder fundamentar o seu do direito. Então a gente vai trazer o quê? A gente traz durante as aulas identificação de peça, então nós vamos ter aulas específicas para cada peça, para mostrar para vocês qual é o momento processual para que vocês possam saber qual é a peça a ser realizada. E aí, com base nesse momento processual, a gente já vai achar a peça, já vai achar o endereçamento e automaticamente a gente também acha ali as teses e os pedidos necessários por conta do momento processual. Aí um exemplo básico. Se eu estou fazendo alegações finais, escritas, memoriais, e depois das alegações finais vem a sentença, eu estou pela defesa, eu vou pedir que o juiz faça o que na sentença? Absolva o meu cliente. Então, o momento processual é o que vai delimitar praticamente tudo na nossa peça, tanto a identificação da peça, do endereçamento e das teses e pedidos. A segunda fase em direito penal, todo mundo fala, mas é complexo, porque normalmente nós queremos justiça, né? Como que eu vou defender o criminoso? Então tem muita gente que vem com esse pensamento e com certos bloqueios, né, de conseguir enxergar a defesa. Mas esses paradigmas a gente consegue quebrar, né? Exatamente. E é muito gostoso de ver, porque no início da preparação para o exame de ordem, eles chegam com esse monte de objeções. Eu gosto muito de penal, eu gosto muito de processo penal, eu tenho afinidade com essas disciplinas, mas eu não tenho o olhar da defesa, que é o que normalmente a banca cobra. Exatamente. Cobra, às vezes, a parte com olhar de acusação, né? Você pela vítima, por exemplo. A família da vítima te procurou para buscar ali, né, os direitos e as consequências, mas majoritariamente a banca pede você como advogado de defesa. Até porque na prática, né, no mundo real, Exato. É o que efetivamente a gente faz, né? Atuar, na maior parte das vezes, como advogado de defesa. E a banca, ela tem essa ideia, essa intenção de trazer aquilo que você vai ver na prática. O objetivo é você realmente demonstrar que você está apto a atuar como advogado. Só que a gente tem técnicas para isso, né? A gente tem técnicas, porque a segunda fase ela é muito mais uma questão de técnica do que uma questão de conhecimento, vamos dizer assim. Até porque a base do seu conhecimento, ela vai estar onde? No VAD, né? Ela vai estar lá junto com você. Então, na pior das hipóteses, você tem como recorrer ao código. Então, aqui a gente vai ensinar as técnicas para você conseguir elaborar bem uma peça, para você conseguir trabalhar bem a redação jurídica. Até isso a gente ensina, né, Pri? Exato, como escrever, Como escrever, a gente mostra para você como você deve alegar aquela tese, o que você deve falar, como você faz para realizar essa redação jurídica. Então, tudo isso é trabalhado no curso. Por muitas vezes o aluno tem dúvida, meu Deus, mas eu nunca fiz peça na minha vida. Eu não vou conseguir fazer. Vai conseguir, vai, porque 2 meses, de 40 a 60 dias é o suficiente para você que nunca teve condições, nunca teve acesso a uma peça, aprender a fazer, porque é tudo meio parecido. Até porque a gente trabalha aqui com as peças mestras. Exato, né? E isso ajuda demais, muito mesmo, porque você já começa a pegar aquele universo que se forma, né, uma nuvem, e fala, nossa, mas tem muitas peças, muitas possibilidades. O penal, ele já é um pouco enxuto. Já tem essa, né? Tem essa Eu ideia. Eu ainda brinco, por exemplo, o direito penal, petição inicial
que a gente, né, que não é petição inicial, aqui é uma peça inicial acusatória, até mais chique, É chique, né? Por exemplo, se você parar para comparar o penal, o que você tem? Queixa-crime Queixa-crime e denúncia. Denúncia não tem como a gente fazer. Porque aqui ninguém tá indo, por enquanto, pelo menos, fazer concurso pro Ministério Público. Então, você só tem a queixa-crime. Agora, pega lá o civil. Nossa Senhora. Petição inicial. A estrutura é a mesma, ok. Mas aí, é petição, indenização por dano material, por dano moral, obrigação de fazer... Vai surgindo família, né? Guarda, inventário. Divórcio, Exatamente. Né? Então, assim, são vários nomes de peça, mas tudo é petição inicial. Então, pra galera do civil, fica tranquilo aqui com a gente também, porque peça mestra resolve esse problema. Exatamente. Mas aqui pro penal também resolve, deixa mais enxuto ainda e te dá um pouco mais de segurança, porque você vai saber a estrutura das peças mestras e todas as outras se encaixam aí, nessas, né? Nesse quadrante que nós temos, se bem que a gente ainda coloca uma quinta caixinha ali, né? Mas para facilitar mais ainda, né, o entendimento. Mas, Marcele, dentro dessa questão das peças mestras que nós temos no penal, quais são essas peças mestras? E aí depois vamos já dar um spoiler para eles de quais são as mais cobradas. Vamos. Não que as outras não possam aparecer, mas as que tem mais tendência de saber, cair, né? Exato, as mais famosas, Isso, né? Exatamente. A gente trabalha, na verdade, com 4/5 peças mestras. Então, 4 por quê? Porque a gente trabalha com a petição inicial, que é uma queixa-crime, a gente trabalha com a defesa, que é uma resposta à acusação, com as alegações finais, memoriais e com um recurso. A gente inclui também, que a gente inclui aqui dentro dos recursos, mais um outro como peça mestra, porque a gente tem como recurso a base da apelação, que vai ser equivalente a várias estruturas de outros recursos, e também o rese, que tem também um detalhezinho, que é o juízo de retratação, né, que a gente fala, mas também vai ser igual às outras peças que tem essa mesma estrutura. Então, o que eu gosto sempre de trabalhar? Você aprende a estrutura da apelação. Se você tiver que fazer embargos infringentes ou de nulidade, é a mesma estrutura. Se você tiver que fazer um recurso ordinário constitucional, é a mesma estrutura. Se você tiver que fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, a estrutura em si é a mesma. Contra razões, a estrutura é praticamente a mesma. O rese e o agravo em execução e a carta testemunhável também tem a mesma estrutura. Então, por mais que a gente tenha, assim, a grosso modo, vai umas 10 peças, vamos colocar assim, umas 10, 12 peças, a gente transforma essas 10, 12 peças em 4. Porque a estrutura vai ser sempre a mesma. Então, qualquer peça que cair, você sabendo qual é a estrutura que ela se equivale, você consegue transformar aquela sua dúvida, o seu desespero, numa estrutura que você já conhece. Então, isso facilita demais, até para você ter segurança de elaborar ali uma peça prático-profissional, mesmo para quem não tem nenhum tipo de conhecimento nessa área, ou mesmo na área jurídica de peças. E até porque a parte da estrutura, a banca às vezes coloca 01 para estrutura, né, finalização da peça, indicação de advogado, OAB, tudo, e estrutura de modo geral, para ver se você fez ali dentro da técnica esperada para aquele determinado tipo de peça. Então, recurso, você vai saber que é peça dupla, então ou você vai ter uma interposição e razões, ou você vai ter uma petição disjuntada, ou petição de apresentação, que também é chamada, e as razões ou as contra-razões. Mas em termos de, a interposição endereçada para o juízo que proferiu a decisão, as razões para o tribunal que vai ali analisar o teu pleito recursal. Então, isso já te auxilia. O que vai diferenciar de uma apelação, por exemplo, para o rese é o plus que tem o juízo de retratação e o direito, que é o que você vai alegar, né? Então, essa estrutura de termos as peças mestras ajuda demais. Sim, com porque certeza. Você não fica gravando a estrutura de 12 que seja, você vai gravar a estrutura de 4/5 e vai depois simplesmente pegar essas caixinhas e colocar essa peça fica nessa caixinha, essa nessa, e aí você já conhece a estrutura de todas elas. Exatamente. Né? E a gente consegue trabalhar em cada peça, mesmo sem ser as peças mestras, a gente consegue trabalhar com caixinhas, né, que a gente sempre fala. Então, assim, na apelação, quais são as teses que você pode alegar? E a gente trabalha com as teses possíveis. Então, dentro de uma apelação, tudo que você pode alegar é isso. Não tem como você falar, não, eu posso alegar. Não pode, só pode alegar isso. Então, fica muito regrado, fica bem delimitado. Isso é importante. Fica. E também acontece o seguinte, o enunciado, no começo, né, eles, quando estão ali no início, eles olham para o enunciado às vezes e falam, poxa, mas o que eu vou alegar?
Conforme vai pegando a técnica e o jeito, né, de aplicar a receita, porque é uma receita do bolo que a gente passa. Eu falo, se vocês não trocarem os ingredientes, o bolo vai dar certo. Exatamente. Aí se você quer inventar e troca, eu falo, o bolo vai gongar, vai dar errado, vai solar o bolo. Então, quando começa a pôr a receita e aplicar, você começa a ler o enunciado. Quando você identifica qual é a peça, você já procura no enunciado o que pode entrar naquela peça. Exatamente. E às vezes tem umas sutilezas, né, do enunciado, que é tentar deixar aquela informação um pouquinho mais escondida. E aí tem aluno que fala assim, ai Priscila, ai Marcele, mas eu não tô encontrando o que alegar nesse enunciado. Então você faz o sentido reverso, você fala, bom, qual é o checklist do que eu posso alegar nessa peça? Ah, eu posso alegar preliminar, dentro de preliminar eu tenho X e Y, dentro de mérito tenho mais isso, e aí você começa a fazer a caça ao tesouro. Exatamente. Então você faz ali, ó, então aqui eu poderia ter nulidade, extinção da punibilidade e absolvição, por exemplo. Ah, mas a absolvição é sumária. Artigo 397, quais são os 4 incisos? Tem alguma coisinha que te dá tipicidade? Não, não tem. Passa para o próximo. Tem alguma situação no enunciado que te traz ilicitude, né? Afastamento da ilicitude? Não, não tem. Então você vai indo à caça e você chega justamente por essas caixinhas que a gente ensina para eles. E outra, a gente não só, a gente traz para vocês as caixinhas, a gente monta a caixinha com você e você tem o VAD. Então, na pior das hipóteses, você fala assim, nossa, o que eu tinha que alegar aqui mesmo? Aí você vai no VAD, procura dentro da absolvição sumária o que cabe, você não precisa nem decorar. Não precisa. Eu sei que precisa pedir absolvição sumária numa resposta à acusação, tá? Mas quando que cabe a absolvição sumária? Vai no VAD, abre e lá vai ter as 4 hipóteses de absolvição sumária. E aí, se você não enxergar de cara, você vai fazer isso, você vai fazer o inverso, né? Que a gente fala, procurar o inverso. E você vai chegar na não tem como. tese, você vai chegar, né? E às vezes vocês encontram coisas até a mais do que vem no espelho. Exatamente. Né? E aí o que a gente fala, o que abunda não prejudica. Porque de fato o direito ele é muito amplo. Sim, claro. Então, você tem ali uma tese de nulidade, na maioria das vezes isso gera violação do devido processo legal. Obrigatoriamente o espelho vai te pontuar ao princípio? Não mas pode pontuar. Então coloca, a gente Exatamente. sempre busca isso. Que vocês tenham um raciocínio jurídico bem completo para garantir qualquer maluquice aí que venha a da FGV banca. traga no espelho, né? Aproveitando das peças de maior incidência que a gente tinha falado, né? Bom, a FGV normalmente ela costuma trazer ali top 1 a apelação. Então, eles adoram trazer o recurso de apelação. Que, no fundo, por mais que o aluno fale, é recurso, é excelente. Porque por base da estrutura, por questões que são obrigatórias, por exemplo, você colocar a palavra recebimento, processamento, você já pontua. E é aquilo sempre que você vai colocar. 2 endereçamentos. Exatamente, é excelente. Então, tem uma série de formalidades que você vai acabar decorando, não tem como não decorar. Porque de tanto que você faz as peças, né, mesmo que sejam as mestras, você acaba decorando essa estrutura. E essa estrutura ela vai pontuar alguns aspectos que não são específicos àquele caso. Então, isso é muito legal porque acaba te ajudando ali para elevar a sua pontuação. Então, top 1, nós temos a apelação. Aí, em segundo lugar, nós vamos ter os memoriais. Os memoriais também são muito cobrados, eles gostam bastante de cobrar memoriais. Temos também, aí depois, o rese, o agravo em execução. Aí nós vamos ter a resposta à acusação e lá, né, por último, nós vamos ter queixa-crime, revisão criminal e pedidos de requerimentos com relação às prisões, que acaba sendo, né... E faz muito tempo que a banca não vem nessa pegada, né? Não vem Eles de estão simples. muito fixados aí, ultimamente, pelo menos, nas mais recorrentes. Recurso, defesa, exatamente. Né? Aí que é o que, na verdade, o advogado criminalista faz, né? E são as peças que, querendo ou não, exigem um pouco mais de conhecimento. Sim. Se a gente parar para ver, apelação e memoriais, em termos de conteúdo jurídico, é o mesmo. Exato. O que muda a estrutura. estrutura. A estrutura e o momento processual. Mas em termos do que alega porque memoriais vem antes da sentença. Sim. Apelação vem após a sentença, buscando mudar a sentença. Exatamente. Então você fica no que você alegou antes. Então, basicamente, são 2 peças que são as mais pesadas, porque é o tipo de peça que tem mais possibilidade de tese a serem alegadas. Que eles podem cobrar mais coisas, mas né? Isso é bom. É ótimo. Porque a pontuação, vai ficar bem diluída. Excelente. Se você pega uma peça que tem uma tese, 2,
Você errou. Se você errou essa tese, você perdeu 3 pontos. pontuação já vai lá para baixo. Exatamente. E essas que ai, mas é muita coisa. Agradeça. Ótimo. Porque cada detalhe vai valer 0,15, 0,2, 0,4. Não vai ter ali uma coisa valendo 0,9, 1 e 2. Né? Então ajuda muito essa parte. Então essas são aí as nossas peças mais cobradas na segunda fase da OAB. E Marcele, como ser aprovado na segunda fase da OAB, de penal, né? Quais são, assim, as estratégias mais importantes pensando em ter uma jornada preparatória boa para te garantir uma segurança para ir para a prova e ser aprovado? O mais importante, eu sempre falo para os alunos, é você treinar. Tem que treinar. Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que elaborar uma peça no dia da prova e responder as questões. Então, sem o treino, só com base nas aulas ou no seu estudo da parte teórica, você não vai conseguir desenvolver com tanta tranquilidade como quem treinou. Então, o treino, a realização de simulados que nós ofertamos aqui, nós, na verdade, trazemos normalmente uma média de 5 a 6 simulados, que faz parte do curso. Nesses simulados, nós temos correção individualizada, que é super importante, que eu acho que essa correção ela dá um feedback muito claro para o aluno, muito específico e de forma muito pontual no que ele precisa resolver, no que ele precisa melhorar, no que ele está indo bem, onde ele pode ficar um pouco mais tranquilo e te dá uma ideia de como você está indo nessa jornada, nessa caminhada. Então, com relação às aulas, nós temos as aulas com base na peça, nós temos aulas teóricas de direito penal para rechear bem a peça, para dar o recheio para vocês, nós temos aulas teóricas de direito processual para vocês relembrarem o processo penal e nós temos aulas também de resoluções de questões. É isso que eu ia falar, porque todo mundo às vezes fica com muito receio da peça. Ai, porque a peça. Aí começa a preparação, daqui a pouco fala, não, a peça tranquilo, mas eu tô travado nas questões. Exatamente. Né? Às vezes o que acha que seria o mais tranquilo é o que às vezes demonstra maior dificuldade. Então, as questões na prova, como que elas vêm? E o que nós temos para poder resolver essa dor? Porque é uma dor que eles têm, né? A dificuldade com as questões. Exatamente. Então, a gente resolve essa dor também no curso, né? Sim. Porque eu acho que a maior parte dos alunos, eles têm essa preocupação inicial com a peça, mas no decorrer do curso eles percebem que realmente, né, o ponto mais nevrálgico ali são as questões. Porque a gente trabalha com tantas técnicas na peça, de caixinhas realmente do que pode ser alegado, que quando vem as questões com o universo de temas, universos de aspectos, o aluno se sente um pouco perdido. Mas a gente tem aqui as técnicas de resoluções de questões. O que significa técnicas de resoluções de questões? A gente vai trabalhar com o quê? Vamos ler o enunciado para poder achar a problemática da questão, a problemática do enunciado, qual é o problema do seu cliente, né? Vamos dizer assim, qual é o problema dele. Você identificou qual é a problemática do enunciado, o problema do seu cliente, você acha o tema, vai buscar, ele está falando sobre pena, sobre absolvição, o que eu posso fazer para absolver o meu cliente? Procurar no VAD, aí você vai procurar a palavra absolvição no índice remissivo e ele vai te mandar para os artigos que envolvem aquele tema para você conseguir achar ali uma tese para poder alegar nas questões. Então, por mais que sejam questões extremamente abertas, vamos dizer assim, a gente consegue trabalhar de forma objetiva com essas técnicas de leitura, problemática, tema e procura. Porque o próprio VAD, como eu sempre digo, tá lá. Então, você tem que explorar ao máximo o VAD que você tá lá usando. Então, ele vai te trazer todas as respostas. O importante é justamente você saber manusear, saber procurar. E para isso, a gente tem a marcação de VAD. É verdade, a marcação do VAD. Porque também é outra dor que vem. Ai, na faculdade eu nem mexi no vadimeco. Exatamente. Ainda mais hoje em dia, na minha época lá atrás, a gente ainda tinha um apego com o VAD, né? E aí ficava escolhendo qual era o melhor VAD, passava de um para o outro. Exatamente. E aí, conforme a tecnologia foi chegando, hoje, se quer caderno, eles levam para a faculdade, né? Tudo no notebook, no iPad, abre lá o site do Planalto para olhar a legislação. E acaba sendo muito mais fácil, porque é só procurar, né? Sim, Artigo você tal. põe lá no buscar, exatamente, localizar, e ele já vai direto pro artigo. Você não tem nem o trabalho de folhear nada, e né? aí acaba se afastando um pouco do manuseio de um livro, e um livro muito específico, que é o Vademecum, né? Que dentro dele é um universo. E aí nós temos, já aproveitando para falar do nosso material, né? Nós trabalhamos com os 2 códigos. Então, por que 2? Porque esse daqui é um Vademecum geral.
Então, ele vai ter a parte civil, a parte tributária, a parte administrativa, trabalhista, tem tudo. É um vademecum. É o vadão. Um vadão que todo mundo conhece. Por mais que você não tenha usado muito, certamente você conhece, né? Vulgo tijolo, que isso pode virar até uma arma, Exatamente. Né? Mas tem o VAD específico, que a gente chama de mini VAD, que aí cada área tem o seu. Então, no caso, nós temos a nossa do penal, que vai te trazer aqui as legislações específicas. Então, a Constituição Federal, que em todos tem, e nós usamos muito a Constituição Federal, muito. O artigo 5º da Constituição, gente, o que não tá nele não tá no mundo, e a gente utiliza muito aqui no penal. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução, que também é uma legislação extremamente importante, e as legislações extravagantes que tenham ligação com a área penal. Então, é um VAD que é um pouco mais fácil de manuseio, mas não significa que você vá só com ele para a prova. Porque nada impede que você tenha que trabalhar, por exemplo, com o Código de Processo Civil. Sim. Citação por hora certa. Tem que, nós temos o Código de Processo Penal admite, mas ele te remete para o Código de Processo Civil, que regulamenta o ato da citação por hora certa. Então, você pode precisar de legislações que não sejam necessariamente do penal. Então, aqui é o material que vai para a prova, né, Marcele? Vai para a prova. E vai marcado para a prova. Então, isso que a Marcele vai falar. A gente faz uma marcação bem específica. Obviamente, uma marcação que é permitida, né? Isso é bom deixar bem claro. Nós trabalhamos com base na marcação possível, na marcação permitida no edital. Então, nós marcamos com lápis de cor e clips. E aí, durante as aulas, vocês vão perceber que essa marcação vai facilitar muito a busca de vocês. Porque vocês vão ter um clipezinho colorido, cada ponto a gente vai usar uma cor, você vai ter um clipezinho ali, já pintar, vai ter uma pintura do artigo, dá uma remissão. Então, isso vai te ajudar na hora da busca, vai facilitar a sua busca na hora da prova. E isso é importante porque, Marcele, mas eu não quero pintar meu VAD. É muito importante porque essa facilidade na busca otimiza seu tempo na prova. O que você na hora vai precisar de mais dessa otimização. 5, 10, 15 minutos que você ganhe, meia hora que você ganhe porque você pintou o seu VAD, você já ganha para fazer uma questão, você ganha para fazer um pouco mais da peça. Então, tudo isso muito bem estudado e estruturado pela gente para que facilite a vida de vocês na hora da prova. O nosso objetivo é fazer com que você passe nessa prova. Aqui o nosso objetivo não é fazer que você advogue, que você vá para a vida prática, mas que você passe na prova. Então, a gente ensina todos os meandros, todos os pontos, os atalhos para você conseguir passar neste momento, numa prova que para vocês é tão importante, como para nós foi na época, que a gente sabe que é um sonho a ser realizado. Então, assim, nós passamos por isso já. A gente sabe como dói, né, essa situação, esse momento de estar estudando e ter esse sonho de ser aprovado. Então, tudo isso é muito bem estudado, é muito bem analisado para a gente facilitar a vida de vocês no dia da prova. E aí, além do material, que esse é o que vai para a prova com vocês, nós temos também o nosso livro de prática, né, que tem ali toda a parte que explica realmente, desde as teses defensivas até a parte teórica de estrutura, com modelo. Então, é um livro que auxilia bastante na sua jornada, mas ele, não pode. Infelizmente, não dá para levar para a prova. Se desse, né? Nossa, seria, né? Mas isso aqui é o suficiente. Super suficiente. Isso aqui organizado é extremamente suficiente para vocês fazerem a prova. E pegando emprestado o bordão da Carol Macalmal, ela é docível, gente, mas Carolzinha é gente boa, tá? E aí, como ela disse, tá tudo no VAD, e realmente tá. De vez em quando a banca coloca uma coisinha ou outra de jurisprudência, de um entendimento tribunal, mas é muito raro. A maioria das vezes, acho que, 98% da prova, você tá com a resposta no código. Só que você tem que saber encontrá-la. Exatamente. Só que vai estar tudo com, digamos que as rotas traçadas. Exato. A nossa marcação funciona como uma rota para você chegar na resposta, né? Os índice de súmulas. Super importante. Então, amo muito índice de súmulas. Índice de súmulas, que também sempre tem pelo menos uma tese ou uma questão na prova que a resposta vai ser uma súmula. Exato. A gente já avisa, vê bem, antes de fechar a tua resposta, vai lá no índice de súmulas, vê se não tem uma súmula que pode ainda te dar um plus
porque normalmente pelo menos uma súmula pontuada na prova nós encontramos. Com certeza. E esse índice, eu acho muito, assim, eu amo muito o índice de súmulas. Por quê? Porque o índice de súmulas é com relação a temas. Exato. Então você fala assim, eu estou falando de falta grave, a peça envolve falta grave. Corre no índice de súmulas, vai lá no F. Vai lá, falta grave. Todas as súmulas do STJ e STF que se referem à falta grave estão lá já naquela tabelinha. Leia todas, leia porque todas, uma provavelmente você vai usar. Exatamente. E assim, não fica aquela busca, ai meu Deus do céu, onde eu vou achar isso? Não, tá tudo muito bem organizado, muito bem delimitado ali. E a gente mostra, né, esse ponto que você falou de que eles não têm, né, realmente, é mais a cultura e até, né, a prática de manusear o VAD. A gente faz isso nas aulas. Né? A gente faz isso todas as aulas, você vai trazer o VAD, e o VAD que você vai começar o curso, aquele que tá com sujo de café, tá todo preto na lateral, é o que você vai levar pra prova. Porque é ele que tá com todas as pinturas, tudo que você fez de marcação possível, que é possível você fazer para a prova, vai estar lá naquele VAD. Então não adianta falar, vou levar um novo branquinho. Não. Você tem que levar aquele que você acompanhou. Porque nós sempre vamos pra porta Sim. de prova. Eu tenho um treco quase, quando eu vejo... VAD limpinho. Não, fechado. A galera abrindo o código, tirando esse plástico aqui, né? Tirando na hora. Aí eu falo, eu não encontro a resposta. Não dá. Esses dias eu tava sem o meu código, eu esqueci em Santos, né? Porque eu venho de Santos pra São Paulo, e aí eu tive que pegar lá na loja emprestado pra poder dar aula. Eu fiquei perdida, gente, eu não achava. É engraçado, né? Eu não achava, os alunos riam. Eu falei, gente, vocês acham que é só com vocês que acontece? A gente tem um apego, porque você sabe, você ativa muito sua memória visual também. Então, você pode pegar o código do amigo, que tá com as mesmas marcações que a sua. Só que ele pintou de um jeito diferente. Ele não pintou o artigo inteiro, ele só pintou o número, ou ele só colocou ali a palavra-chave. E aí você também não vai se achar. Então, você precisa criar uma relação íntima de afeto com o seu código, que certamente ele é o seu melhor amigo na hora da prova. Sim, com certeza. A partir do momento que você inicia o estudo para a segunda fase, ele vai ser o seu melhor amigo para onde você estiver. Onde você for, você vai levar ele. Porque ele tem que ser realmente ali, tem que estar a tiracolo para chegar no dia da prova, você estar super tranquilo para poder manuseá-lo. Exato. Então, a nossa segunda fase de penal é assim, é divertida, né? Isso. Nós vamos rir, chorar, tudo junto com vocês, estaremos de mãos dadas. A nossa equipe é coordenada pela Marcele, então a Marcele é a nossa coordenadora. Aí tem eu, que também dou aula de peças junto com a Marcele, mas também divido a parte teórica do direito penal como o professor Fernando Tadeu Marques. Então, nosso trio, nossa equipe de direito penal espera aqui por vocês para trilharmos essa jornada de sucesso rumo à sua aprovação no exame de ordem, né, Marcele? Com certeza, a gente espera vocês sempre de braços abertos e sempre demonstrando para vocês um acolhimento muito grande, porque, como eu disse, a gente sabe o que vocês estão sentindo e realmente a gente segura na mão de vocês e caminha até a aprovação. Depois que acaba a prova, a gente continua ainda buscando elementos para melhorar a correção, né? A gente dá dicas até, a gente manda para o Conselho Federal situações que possam melhorar a correção, então a gente acompanha toda essa jornada com vocês. Não é necessário para quem é do meu curso, mas se precisar de recurso, a gente tem também na plataforma mecanismos para isso, porque o nosso objetivo é acompanhar até realmente a chegada de vocês a este sonho, que vocês possam se realizar da melhor forma possível. Exatamente. Então é isso. Direito penal é uma boa opção. Tem técnica, tem estratégia e nós estamos com isso tudo pronto para partilhar com você, para que você aplique e consiga aí fazer uma prova tranquila, ter uma jornada de preparação também tranquila e organizada, porque mais importante do que você buscar e ficar pensando na sua aprovação, você tem que pensar no seu momento presente, que é o início da sua jornada e o decorrer da sua jornada. Se você faz uma jornada com comprometimento, organização, técnica e estratégia, a tua aprovação vai ser mera consequência, né, do caminhar que você fez aqui. E você não vai estar sozinho. Nós estamos aqui, né, sempre com vocês, de mão dadas, juntos, para uma jornada realmente produtiva, que vai ter como consequência o teu nome na lista. Ai, com certeza. E como a gente sempre fala, né, direito penal acaba sendo mais divertido, porque a gente vai falar durante 2 meses de quê?
fato criminoso. Tem coisa mais divertida do que falar sobre isso, né? Não e tem. Entender, né? Porque às vezes passa as coisas na televisão, a gente fala, nossa, mas não faz sentido. Faz todo sentido. Às vezes eles estão falando besteira, aí vocês vão perceber que nessa época, quando você vê a notícia, você fala, nossa, mas esse repórter tá falando bobagem. Eu não, né? E é justamente isso. Então acaba sendo algo instigante e a curiosidade também é algo muito importante, né? Para o ser humano de modo geral. Então é isso. É isso, pessoal. A gente aguarda vocês nas aulas de segunda fase, porque eu tenho certeza que a aprovação de vocês na primeira é certa. Com certeza. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau, gente.